Bom dia, irmãos. A paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua. Estou aqui com essa oportunidade, possibilidade de trazer uma palavra para os irmãos. Eu rogo a Deus que eu e você sejamos bem-sucedidos nessa manhã em ouvir a palavra de Deus e ter a direção que está precisando, né? Vou fazer uma oração aqui, tá bom? E em seguida eu vou ler um texto para que nós possamos meditar. Santo Deus e Senhor, eu te louvo, eu te exalto neste dia, Senhor, nesta manhã de segunda-feira. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu Filho, Yeshua. Louvado seja, Senhor, a tua palavra, Senhor, as tuas escrituras, a tua verdade, Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por estar comigo, obrigado por estar com a minha casa, obrigado por estar com os irmãos que estão ouvindo e vendo este vídeo agora, Senhor. Cuida deles, consola eles, dá força e vigor a eles, Senhor. Por favor, te peço, Senhor, que o Senhor dê a direção que eles precisam, Senhor. Que o Senhor dê, Pai, a direção que eles precisam, a diretriz que eles precisam, não só para eles, mas para mim também, Senhor. Que essa palavra, que nessa manhã o Senhor vai ministrar a eles, por intermédio de mim, Senhor, que sou ou pretendo ser um humilde servo, Senhor. Pretendo, Senhor, sim, pretendo chegar em ser um humilde servo, Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu te agradeço, meu Deus, eu te oro, eu te peço que o Senhor dê direção a cada um de nós nesta manhã e a porção para cada dia. E que cada um viva, Pai, em comunhão. Sim, Pai, contigo, Senhor, em obediência a Ti. Sim, Pai, debaixo do sacrifício vicário do nosso Salvador Yeshua, Pai. E recebendo também do Salvador Yeshua, do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a vida eterna, pela ressurreição no terceiro dia. Obrigado, meu Deus e Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Yeshua, nosso Salvador. Amém. 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 Meus irmãos, Juízes capítulo 2 diz assim, o povo Josué tinha falecido já com 110 anos, e esse próprio texto no capítulo 2 em seguida do que eu vou ler, diz que o povo viveu em comunhão, em santidade nos tempos de Josué. E quando Josué morreu, o anjo do Senhor apareceu ao povo. O anjo do Senhor, vou ler. Juízes capítulo 2 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento. Prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Glória a Deus. Essa palavra Boquim, o nome que eles colocaram naquele local, é pranteadores. O interessante, irmãos, é que Deus nunca abandona aqueles que servem a Ele. E depois de um tempo, depois de Josué estar morto, e nesse próprio texto, no capítulo 2, se você ler em sequência, você vai ver que as escrituras dizem que o povo vivia em obediência no tempo de Josué. Quando Josué se foi, Deus levanta muitos líderes todos os tempos, todas as épocas. Mas quando Josué se foi, o anjo do Senhor, que no meu entendimento, no meu pequeno entendimento, o anjo do Senhor é o próprio Senhor Yeshua.
né? Porque na Bíblia está recheado de textos quando esse anjo do Senhor, ou anjo do Senhor, aparece a quem ele deseja, seja uma pessoa, seja a várias pessoas, seja a um povo, como apareceu aqui aos israelitas, né? E esse o anjo do Senhor, ele não traz um recado, né? Ele diz, ele determina, ele fala que não estão em obediência a ele, ele fala que ele julgará, ele fala que ele abençoará, e esse anjo, ele quem determina. E como eu me lembro, lá em Êxodo capítulo 32, 33, se eu não me engano, o Senhor, em algum dado momento lá, o povo ainda não estava entrando, ainda estava longe de entrar na terra prometida, muito desobediente, os crentes ainda muito sem maturidade, sem fortaleza, pelo conhecimento, pela obediência, porque se contém e se detém a fortaleza de Deus, a justiça de Deus sobre a sua vida, a justiça que leva à salvação, quando você anda em compreensão à vontade de Deus e em obediência, com temor e reverência. E o Senhor mesmo diz que não iria mais com o povo desobediente e de duro serviço, enviaria o seu anjo. E esse anjo acompanha eles por toda a jornada deles. E me acompanha e acompanha vocês também até agora. E nos acompanhará, porque ele não nos abandona. Mas como o texto diz, o povo, ele já abriu os olhos do povo que o povo iria abandoná-lo, porque não fizeram da maneira que Deus tinha ordenado, né? Em expulsar os povos idólatras, né? Na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Você se lembra aqui que ele falou que a terra que ele prometeu aos seus antepassados, que são Abraão, Isaac e Jacó. Eu quero fazer menção desses homens para você fazer menção da sua vida, como você está diante de Deus e as promessas que Deus tem para a sua vida que nem você entende ainda, que nem você sabe. Sabia que muitas promessas que Deus quer promover na sua vida e você nem sabe ainda? Porque eu você não temos a comunhão, a intimidade, o conhecimento de Deus como nós deveríamos, como nós teríamos que estar, como nós temos que estar. Pois é, Deus se lembra da harmonia e da comunhão que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. E esse povo, os filhos deles, várias dezenas de gerações já à frente, Deus ainda considerou a promessa e a aliança que ele fez com esses homens num passado muito remoto, num passado de pelo menos 600 anos antes disso aqui. Por que eu falo isso? Porque eu sempre digo, eu tinha uma vida muito imediatista e eu luto todo dia por causa do mundo para eu não ter uma vida imediatista, né? Tudo tem que ser resolvido hoje, agitado hoje, corrido hoje, a bênção tem que ser hoje, eu começo um propósito hoje, logo em seguida, dentro de uma semana, um mês, um ano, aquilo tem que estar logo resolvido. Não é assim. Deus, ele trabalha sempre para o presente e para o porvir. No próprio livro de Hebreus, em capítulo 10, capítulo 11, falam de homens que serviam a Deus e esses homens estavam lá também, que eram obedientes e reverentes ao Senhor. E diz que eles não receberam a promessa que Deus fez a eles, esperando, junto de nós, receber essas promessas. Mas só que tem promessas que Deus disse que ia fazer a descendência deles, que seria poderosa na terra, e seria com eles, que eles não chegaram a ver ainda. Eles viram em parte, mas em grande parte, como Deus fez, transformar uma pessoa, que era Abraão, numa nação numerosa e grandiosa e que carregava o nome do Senhor. Abraão, como ser humano, como homem, não viu isso, mas ele sabia que isso iria acontecer, porque Deus promete e Deus cumpre.
Deus promete e cumpre para todos que servem. Deus promete e cumpre para todos que não servem. Para os que servem, o que está descrito em sua palavra, que será pela reverência, pela obediência, pela fidelidade ao Senhor. Para os que não servem, está escrito na sua palavra também. Para os desobedientes, para os incircuncisos, para aqueles que até obedeciam, mas abandonaram o Senhor, ou estão numa medida do Espírito Santo quase zerada. Quase zerada. Porque quando o Senhor diz enchei-vos do Espírito, tem várias medidas. Só não tem uma medida limite. Não tem essa medida limite. Não tem. Mas tem medida pequena. E tem horas que o Espírito quase não exala mais na pessoa. O Espírito de Deus. Por causa que está em desobediência, em infidelidade ao Senhor. Em falta de comunhão com o Senhor. O Senhor Yeshua, ele deu exemplos e testemunhos, mas o principal foi testemunho. Jesus não veio para dar exemplo, ele veio para que toda justiça fosse cumprida nele. É tanto que quando ele vai ser batizado, nas águas, João não quer batizar, ele diz, faça-se para que toda justiça seja cumprida. E ele foi batizado. Lá em Apocalipse 22, lá em algum versículo diz que o Senhor está vindo e tem com ele o seu galardão, a sua recompensa, em conformidade com as obras de cada um. Interessante que a gente pode olhar esse texto aí, mas não lendo o contexto, a gente pensa que Deus está falando apenas da recompensa daqueles que servem. Não é. Se você olhar o contexto, você vai ver, e isso é um fato mesmo. Deus tem um galardão, uma recompensa, de acordo com as obras de cada um, sejam elas boas, sejam elas más. Aí Deus lembrou esse povo aqui em Juízes, ei, Josué já se foi, e vocês vão vacilar, porque vocês não fizeram o serviço direito, vocês não tiveram reverente obediência a mim, vocês relaxaram, vocês não foram bem ajustados. Josué estava sempre ajustando vocês. Deus sempre fez isso. Deus sempre teve homens e vários homens e mulheres que cuidaram do povo. Mas também teve muitos homens e mulheres líderes que não cuidaram do povo ou desvirtuaram a verdade do Senhor. Agora eu digo para você, que sirva para mim também. Você precisa necessariamente que uma pessoa, que um ser humano esteja sempre com você para você não cair, esteja sempre lhe ensinando, lhe instruindo para você não cair, para você não vacilar, para você não errar, para você não pecar contra o Senhor. Só existe um ser que você precisa estar com ele constante, a direção dele é a do Senhor na sua vida, para você não pecar contra ele. Porque o próprio Senhor Yeshua, a história conta que ele deve ter morrido com um pouco mais de 33 anos, em torno de 33 anos. E entende-se que o ministério dele foi em torno de 3 anos. O ministério que a gente chama, quando ele decidiu sair para ministrar claramente, abertamente, e fazer a obra de Deus abertamente, em público, e fazer, e dar os últimos passos naqueles 3 anos para que ele fosse morto, para a remissão dos pecados. Jesus, quando está perto de ser entregue, os que estavam perto dele por 3 anos estavam todos ainda sem entender muita coisa, ou entender quase nada. E o Senhor Jesus, mesmo assim, deixou eles e foi, porque ele deu um bom ensino, uma boa instrução. E ele mostrou para eles, olha, vai acontecer isso no futuro, quando eu não estiver mais com vocês. Isso. Vocês acordem. Vocês precisam de ter gente direto levantando vocês. Vocês precisam toda hora de ter pessoas toda hora ministrando para vocês. Vocês são como aleijados, são como paralíticos, que precisam toda hora de uma muleta, de alguém para levantar, de uma cadeira de roda para conduzir vocês. Eu vou para o Pai, e eu ensinei vocês. E eu vou lembrar vocês, o Espírito do Senhor, que é o próprio Senhor, lembrará a vocês tudo o que eu vos tenho dito.
e que Deus tem ministrado em toda a história. Você tem que buscar no Senhor. Você precisa de alguém para ministrar, eu preciso de alguém ministrar para você. Mas você não precisa que, se uma pessoa se for, ou se uma situação acontecer, ou se você se decepcionar com alguém, comigo, com qualquer outra pessoa, ou se você não ministrar em determinado lugar mais, aliás, não congregar mais, ou se você não está indo mais à igreja por causa dessa situação que está acontecendo e está ficando fraco, verdadeiramente você ainda não entendeu muitas coisas da parte do Senhor para servi-lo. Então eu digo para você agora, acorde, porque o anjo do Senhor falou para aquele povo: ei, Josué foi embora, morto. Mas como eu prometi aos antepassados de vocês, que eu seria o Deus de vocês, mas vocês mesmo assim ainda com Josué ainda vacilaram, e não expulsaram todas aquelas imundícias que estavam em torno de vocês, ou queriam prejudicá-los. Aí o próprio anjo do Senhor determinou um juízo, dizendo: por que vocês não me obedeceram? Verso 2. Aliás, verso 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O anjo do Senhor falou. A armadilha está lá. A armadilha está aqui. A armadilha está ali, está acolá. Mas vocês têm que estar vigilantes, lendo, aprendendo, obedecendo, honrando, temendo, glorificando, se enchendo, se maravilhando, chorando, para não cair nas armadilhas. Porque Deus gerou um juízo. Porque nós viemos de descendências que são muito desobedientes. Os nossos pais não sabem quem eram Deus, não sabiam completamente religiosos. Nós talvez ainda não sabemos exatamente quem é Deus. Mas você pode ficar triste com o que eu disse agora. Dizer: não, irmão, eu nasci de novo. Eu conheço a Deus. Eu sou salvo. Pois, meu irmão, quando a gente abre a boca e diz que nasceu de novo e que é salvo, maior responsabilidade está sobre nós, sobre mim, sobre você, para que você venha a honrar, obedecer e temer a Deus. Eu digo para você, no nome do Senhor Yeshua, que seja como Ele foi aqui na terra e como Ele é ainda, amando e temendo a Deus, o Senhor. Você vai precisar que um dia eu dê uma palavra para você, quem sabe seja essa de agora e mais adiante. Eu vou precisar que um dia você me dê uma palavra, que você ministre para mim. Mas preste atenção uma coisa. A coluna principal na sua vida é o Senhor em você. É o Senhor em você. Então, vamos acordar para essa porção de hoje. Acordar para servir a Deus, para honrar a Deus, independente de que alguém possa se levantar para orar por mim. Alguém tem que se levantar para orar por mim, o pastor. Eu tenho que estar na casa do pastor todo mês, toda semana. Tenho que procurar ele. Isso não está errado. Mas isso também não é certo quando é todo tempo isso, é uma reincidência, é todo tempo. Mostra, sabe o quê? Que verdadeiramente você ainda não cresceu como servo de Deus. Não que o pastor, ou o irmão, ou um presbítero, ou um diácono, ou um irmão que você tem muita estima na igreja, que você entende que possa lhe ajudar, um irmão que você entenda que sempre é usado por Deus por você, que você não possa buscá-lo. Não, pode fazer isso, é bênção. Mas, meu querido, cadê o relacionamento com aquele que te criou? Cadê o relacionamento com aquele que te gerou? Esse povo aqui entendeu naquele momento, ó, e o que eles fizeram aqui, ó. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, que é pranteadores. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Está mais do que na hora de nós chorarmos de maneira amargamente, assim, por falar, por assim dizer, diante de Deus, o Senhor. Já me disseram uma vez no passado que se eu chorasse, eu estava chorando muito diante de Deus
com vergonha do que eu era, do que eu tinha feito no começo da minha caminhada, há uns 9 anos atrás, 10 anos. Alguns falaram, eles tinham esse entendimento, mas eu não concordo mais isso. Alguns falaram que eu tinha que não deixar aquilo, que aquilo poderia ser uma cilada para mim, porque a graça me salvou. Mas, meus irmãos, aquilo me fazia um bem danado, porque eu via quem eu era, eu sabia o que as coisas que eu tinha feito, e eu sabia que eu tinha que pedir perdão a Deus e imaginar que Ele pudesse ter uma oportunidade de conserto e consolo para mim, porque eu estava sendo verdadeiro com o meu ser. Quando isso é verdadeiro, como é que pode você ficar depressivo por isso? Se você está descarregando diante de Deus tudo aquilo que você fez de mal, que você fez, que você agiu, que você era, como você vivia. Então eu digo para vocês, né? Não tenham vergonha, não tenham medo. Não achem que vão ficar, eu estou me sentindo um coitadinho que eu não mereço a graça. Não é isso. Quando se sentir pecador, e você é pecador como eu também, vai, chora, clama, Senhor, tem misericórdia. O que está dentro de mim ainda que eu não disse para o Senhor, o que está dentro de mim ainda que me faz muito mal, Senhor. O que está dentro de mim, Senhor, que faz com que eu fique mais fácil de cair nas armadilhas que estão à minha volta, que o Senhor permitiu que acontecesse para juízo por causa da minha desobediência na minha caminhada até aqui, e dos meus pais também, e dos meus antepassados, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu possa entender isso e possa viver em harmonia e santidade ao Senhor. Para que os meus filhos, se ainda houver tempo e o Senhor Jesus não estiver bem próximo de voltar, eles possam ter a possibilidade, Senhor, de ver mais claramente o Senhor do que eu vejo nas atitudes e na história que passou, porque os que passaram serviram a Deus, o Senhor, com integridade e clamaram por aqueles que estavam e viriam, e confiaram que Deus ia fazer como fez com Abraão, Isaque e Jacó. Por causa dos meus antepassados que me serviam, me honravam e me temiam de maneira superabundante. Superabundante. E aí, por causa deles, eu lembrei da promessa. Estou aqui com vocês. Ainda vocês desobedientes, desonrando. Mas tenho esperança que vocês vão mudar. E o povo chorou muito. E sacrificou o Senhor ali. E pranteou. Prantear não é um choro comum. É clamar, é gritar, é suplicar, é saber que não é digno de estar diante do anjo do Senhor, o nosso Salvador Yeshua. Que Deus os abençoe abundantemente, que Deus os abençoe maravilhosamente e faça prosperar o nome do Senhor, e a luz do rosto do Senhor resplandeça sobre vocês e sobre mim. Assim nós oramos e cremos no nome de Yeshua. Amém. 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 Um bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua.